Segunda parte da entrevista com Satya Prem. Como é que foi o seu encontro com o Osho? O que você sentiu? Sentiu alguma coisa diferente? Por que você achou que estava encontrando o caminho? Existe um ditado no Oriente que diz, na Índia mais precisamente, quando você está pronto, o mestre aparece. Isso tem milhões de leituras. Vamos tirar desse cunho, digamos, mais religioso, que a palavra mestre e discípulo engendra, e trazer para um âmbito mais geral, mais cultural. A vida apresenta a você desafios só quando você estiver pronto para lidar com eles, não antes. Então, se você toma isso como foco, como essencial, você está sempre recebendo o mestre que você precisa no momento da sua vida. Os dois precisam estar preparados, o mestre e o discípulo? O mestre está sempre pronto. Ele está sempre pronto, porque o mestre não é ninguém. O mestre é esse mistério que está escondido, que eu chamei de atenção aqui um minuto atrás. Perfeito. Okay? Então, o que aconteceu? Quando eu vi o Osho, quando eu encontrei o Osho, quando eu me dei conta, eu relaxei. E aqui tem um aspecto curioso que eu vou bem brasileiro, né? Na minha família, numa certa época, tinha tias envolvidas com espiritismo, com banda, com tudo. É um caldeirão religioso. Isso, né? E eu fui visitando tudo isso como adolescente. E Você sempre se interessou por isso? Não sabe. Para te dizer a verdade, eu não sei. Eu só sei que eu estava lá. Você estava, tá. Mas realmente tinha uma coisa misteriosa que me chamava a atenção. Mas, num certo momento, o meu avô me convida para visitar um preto velho, que era amigo dele. Amigo de infância. Então, da mesma idade. E esse camarada no centro dele, fez lá aquelas coisas que eles fazem, eu não sei explicar direito. Eu conheço. E ele disse que tinha como é que se fala? Tinha contatado seus guias e tal, e que havia uma ligação muito forte com alguém que estava me guiando. Aí eu fiquei a ver navios, eu não sei quem é que está me guiando, não conheço. Ele disse, mas tem um homem guiando você. E aí então ele pediu ajuda aos guias, aquela coisa, e ele descreve e diz, é um mestre oriental, indiano. Só faltou dar o endereço. Isso quantos anos antes do encontro, do primeiro encontro? Um ano, praticamente, antes de encontrar hoje. Meio ano. Isso se repetiu depois com uma outra pessoa amiga da família, que era uma cartomante, uma pessoa que tirava uma médium. E ela também descreveu a mesma coisa. Tem um cara aí, tem um homem. E o curioso desse pai de santo é que ele disse, todos os problemas que você está enfrentando, todas essas agruras que você está passando, foram montadas por esse mestre. Ele quer que você passe por isso. Para que isso resultasse no encontro. Para que você se torne capacitado a ver certas coisas que ele quer que você veja. Para mim não fazia o menor sentido no momento. Não tinha menor... Porque, inclusive, naquele momento, intelectualmente, eu tinha uma propensão mais para o comunismo ou para uma coisa bem materialista. Racional, né? Aparentemente lógica, né? Totalmente do que uma coisa mística ou religiosa. Claro. Não tinha menor sentido. Não fazia nem menor... esperava que isso fosse acontecer. Não, foi uma surpresa. E foi imediato? Imediatamente você percebeu que tinha ocorrido esse tipo de virada? No momento em que ele falou, eu fiquei em dúvida e tal, mas como era... Inclusive, o meu avô perguntou, o que ele disse para você? Eu contei, ele disse, ele sabe. Eu confio. Perfeito. Então eu disse, ok. Quando eu encontro hoje, eu me dou conta, parece que aquilo tudo faz encaixe. Você recebeu o nome de Satya Prem no primeiro contato? Assim, não funciona assim, você entra, você começa a meditar e tal, e aí você tem a chance de pedir um nome ou não, né? Certo. E no meu caso foi terminal, assim, eu não queria mais continuar sendo quem quer que seja. Depois de quanto tempo? Você estava na Índia, né? Não, foi no Brasil. Foi no Brasil. Foi instantâneo. Eu fiz meu primeiro encontro de meditação, eu meditei durante um fim de semana e eu disse, esse negócio aí é o meu negócio. Você fala em mestre iluminado e tal, isso aí soa, né, em português, corrente, parece um negócio meio arrogante e tal. O que é um mestre iluminado e por que alguém... o que é um ser iluminado? O que é um ser iluminado? Todos os seres são iluminados.
Só que eles andam com guarda-chuva, não ficam ofuscando. É como se essa luz que está nos iluminando agora fosse colocado uma viseira, ou até a gente apagasse essa luz. Se nós apagássemos essa luz, nós estaríamos em plena escuridão aqui, ninguém estaria nos vendo, nem ouvindo, nem nada. Não, o que é iluminado? É quando você permite que a sua luz interior brilhe e guie você. Veja só, a diferença aqui seria assim. Um ser iluminado é diferente de outro ser em que medida? Em nenhuma medida, digamos assim. Somos todos feitos da mesma coisa, idênticos, não existe diferença. A única diferença é que existe uma espécie de sono, de estado sonâmbulo de ser, onde você está sendo guiado pela sua mente, pelo seu condicionamento, e onde você não está sendo guiado mais pela sua mente, você está se guiado pela luz, pela sua consciência. Aqui, luz iluminada é um termo indiano que é traduzido para cá, e a gente tem um problema aqui modernamente da tradução, para lidar com essas traduções. Por exemplo, daria para dizer, né, que eu sou um mestre iluminado, daria para dizer que eu sou um mestre. Você é? Daria para dizer. Daria para dizer. O problema é que quando a gente traduz, não, eu não digo, não existe essa necessidade, mas quando você traz essa tradução para o português e para o nosso contexto cultural, fica, como você disse, arrogante. O sou, a aparência. E não só arrogante, fica inaceitável. Porque existe aqui no Brasil não existe isso assim tão evidente, mas eu morei muito tempo na Suécia. Existe uma coisa lá que eles chamam de, que eles aprendem. Você tem sempre que se depreciar. Existe isso. Então, dizer que alguém é mestre espiritual ou mestre iluminado seria o mesmo que dizer que você é superior a todos os outros. E essa conotação ela é maléfica, ela é ruim, porque não é isso. Existe simplesmente a diferença que eu tentei mostrar antes, que você está sendo guiado pelo seu silêncio, pela sua atenção, pela sua consciência, e não mais pelos códigos ou pelos condicionamentos, que são extremamente contraditórios, fracos, geram uma grande esquizofrenia, assim, no sentido mais leve do termo. Você vive dividido entre uma coisa e outra. Essa divisão interna que as pessoas vivem é porque os conceitos, as experiências entram em conflito muito frequentemente. Então, quando você entra na luz da consciência que você é, não existe conflito, porque não existe nada diferente da consciência nesse ambiente. Só existe consciência. Perfeito. Então a sua ação é decorrente da consciência, ela flui de dentro da consciência e não mais da sua mente. Não que a mente não esteja lá e não seja disponível à sua averiguação. Ela é observável, mas ela não é mais confundida com você. Se a mente está confusa, é a mente que está confusa, não é você que está confuso. Então é como se você estivesse me observando, você está me observando. E isso é verídico, é factual. Visível. Você está experimentando isso. Você está me experimentando como uma outra pessoa. Então é como se você experimentasse você como uma outra pessoa, você observasse a si mesmo em ação, em funcionamento. Perfeito. Vamos continuar conversando na terceira parte da entrevista com Satya Prem.